É necessário que o homem se identifique com a razão motivadora que a miúde dá consistência aos seus anseios, para que este não viva alienado, pateticamente destituído. Existem três razões que dão respaldo aos nossos sonhos, que dão viabilidade ou não ao que se pleiteia. Por isso, a importância de uma análise profunda e sincera. Em primeira instância, nós devemos verificar se há dentro de nossa essência virtudes que são a base sedimentar, dando assim uma vazão que seja viabilizadora. Poderia citar um garoto, uma criança que sonha em ser jogador de futebol, mas seu sonho é em vão se ele não tiver a habilidade para tornar-se um bom jogador. Em segundo plano, nós devemos certificar de que o conceito social que existe, se existe pessoas no convívio que pode e que tem interesse em nos apoiar, apostando em nossos sonhos, como se fosse o sonho deles. E esta é uma parte profundamente que faz a diferença. Outro dia eu vi um rapaz que encontrou um grande empresário que investia no seu trabalho. E ele estava dando seu testemunho em um podcast, mas porém todavia corre-se o risco de você se sucumbir a uma vontade que seja meramente humana, cair sob a presunção, e quantos não se tornam até mesmo escravos, ainda que tenham talentos, que tenham capacidade, que tenham sonhos, mas pegam seus sonhos e colocam nas mãos de pessoas erradas. E quantas vezes eu já vi pessoas frustradas porque foram extorquidas, enfim. A terceira razão, esta é a melhor de todas. Ela independe de qualquer um destes conceitos que eu falei e torna-se a principal para o sucesso absoluto. Porém, ao mesmo tempo em que tornar-se-ia mais fácil, acaba se transformando em um obstáculo devido à nossa natureza humana. Eu falo sobre o apoio do Espírito Santo de Deus, para que ele possa validar nossos sonhos. Ele requer a total submissão, fazendo com que nós venhamos a nos tornar inadimplentes de nós mesmos, com o ego esvaziado, completamente subserviente à sua vontade. Ele jamais dividiu ou dividirá a sua glória com outrem. Por isso torna-se um ponto mais profundo e primordial. É o que muitos chamam de deserto, de aprimoramento. Tem um texto nas Sagradas Escrituras, e a história é muito longa, eu vou me ater num versículo que se tornou a chave de tudo que eu estou explanando aqui. Está no versículo 38 do capítulo 41 do livro de Gênesis. Estou falando de um jovem sonhador. E perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Enfim, para que chegasse a esse nível, esse jovem do qual eu falo, tudo começou com seus sonhos. Primeiramente contou para os seus irmãos que não gostaram, tiveram inveja dele, contou para o seu pai, enfim. A grande realidade é que por causa dos seus sonhos ele foi jogado numa cova. Estou falando de José do Egito. Nós vimos esses filmes, tantos filmes, novelas, enfim, séries, mas nós não atentamos para o que aconteceu com este jovem, que foi lançado numa cova, jogado num buraco, e eles queriam depois vendido aos ismaelitas, e a sua trajetória foi tão profunda, tão terrível, tão sofredora. A grande realidade é que ele, por amar e temer a Deus, teve a oportunidade de arrumar um jeitinho, como nós antigamente, os mais antigos falavam, a lei de Gesso, o jeitinho brasileiro. Afinal de contas, havia uma mulher, que era uma mulher de má índole, que por achá-lo bem bonito e interessante, quis se deitar com ele. Estou falando da mulher de Potifar.
E ele, por amor e temor a Deus, preferiu fugir, deixando para trás a sua capa, que tornou-se a condenação de um homem que foi preso injustamente. Na cadeia também continuou até que revelou os sonhos de um padeiro e de um copeiro, tendo o copeiro conseguido realizar os seus anseios e voltar para o império e voltar a ser copeiro do rei. Até que esse rei também passou a ter pesadelos. E os pesadelos deste faraó, deste rei do Egito, tornou-se a concretização do ideal de José. É muito bonito nós vemos pregações, preleções, enfim, tantas outras coisas motivadoras. Mas nós não atentamos para o quão terrível e doloroso foi a renúncia de José. E quando seus irmãos, por fim, se prostraram diante dele, concretizou o que ele havia sonhado quando tinha apenas cerca de 17 anos. E parece que foram, não vou me lembrar agora se foram 17 anos, mais ou menos isso eu não estou lembrando aqui, e nem vou abrir a Bíblia para olhar, porque senão vai ficar muito demorado. A grande realidade é que ele ficou anos, primeiro como escravo de Potifar, depois como um preso, até que seus sonhos se realizassem. Acontece que Deus tinha um propósito nisso, de resguardar a sua descendência, a descendência do seu pai, da promessa feita a Abraão. Então, para concluir o que eu estou refletindo, é necessário que os nossos sonhos estejam alinhados com o propósito de Deus. É necessário que venhamos passar pela renúncia, pelo aprimoramento, para que a glória seja para este mesmo Deus. Este é o princípio primordial. Se você tem talento ou não, é uma outra coisa. Infelizmente, quantos cantores, até mesmo jogadores, já que eu falei isso, não são colocados em lugares que não eram para eles estarem. Não tem talento, não tem habilidade, mas foram colocados ali. Mas, porém, quando alguém está alinhado, confiado, submisso, subserviente a Deus e confiado nas suas promessas, e se essas promessas são de Deus, vale a pena esperar, vale a pena confiar, porque Deus é fiel. Ele vela em fazer cumprir as suas palavras. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se não se realizar, eu sempre afirmo isso, só o fato de estar em plena comunhão com Deus já é um sonho concretizado.